Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um dia de conversas, de bate-papo. Hoje eu me comprometo a ir direto ao assunto e trabalhar no ponto X, que é o levantamento dos links de trabalho. Então, eu gostaria de já apresentar os links que farão parte aí da vida cotidiana de cada um de vocês. Vou falar menos, ou seja, eu vou atuar abrindo aqui os links e dando uma explicação particular de cada um deles, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui a lista, começando com os sítios tombados. Por que é importante e por que essa sequência? Porque todas as vezes que vocês forem avaliar um imóvel, forem captar ou prospectar um imóvel, primeiro, é importante saber qual é o número de IPTU desse imóvel. Então, independentemente do que vocês têm de plataforma disponível em suas empresas, esse ritual de trabalho, essa sequência de trabalho é obrigatória. Ou seja, é importante que vocês saibam o número de IPTU, que consequentemente, a partir do número do IPTU, vocês abram as suas certidões de dados cadastrais e a partir dos dados cadastrais conhecer o valor venal de referência desse imóvel. Posteriormente, nós vamos entrar em meu imóvel regular para ver qual é a situação desse imóvel. Na sequência, nós entraremos no São Paulo Mais Fácil. Então, todas essas informações que nós vamos abrir no link, que eu estou apresentando em link, mas eu vou mostrar para vocês, para facilitar aqui o nosso dia a dia, eu vou ver. Se ele estiver rápido, eu faço pelo link. Se não, eu vou mostrar a vocês a minha sequência via barra do Google, ok? Então, eu vou clicar no sítio tombados para começar. Então, clico, esse é o ritual, isso tem que fazer parte do dia a dia de qualquer dos corretores. Então, aqui nós temos o cadastro de imóveis tombados. Aí eu tenho aqui as posições que me pedem o número do IPTU ou abaixo o informe do endereço. Então, eu vou colocar aqui para uma pesquisa inicial, Walter. Vocês devem conhecer essa rua, essa avenida. Avenida São Walter. Ela não vai com São, ela não vai como avenida, ela não vai como rua nem alameda. Ela não tem cedilha, ela não tem ponto de interrogação, ela não tem acento agudo, circunflexo, somente Walter. Peço para que seja feita a pesquisa. Ele preenche os dados e me traz 3 posições. Na última posição, me aparece Avenida São Walter, Codilog 08290, dígito 2 e selecionar ao lado. O que acontece aqui? Esse Codilog, gravem esse nome porque no treinamento que nós teremos quando terminarmos essa primeira bateria, nós vamos falar de zoneamento e vamos falar de outorga onerosa. E o Codilog tem um valor de outorga, ou seja, um valor de metro quadrado estipulado pela prefeitura, atrelado a esse número de Codilog. Nesse momento ele não é importante, mas ele se fará importante ao longo dos treinamentos que nós teremos juntos. Avenida São Walter tem o Codilog e aí vem selecionar. Eu vou clicar em selecionar. O que o sistema vai me fazer? Vai me pedir o número. Eu vou digitar aqui, número 53. E mando pesquisar. Ele fez a análise e vai me trazer a resposta. E ele me disse aqui, ó, Avenida São Walter, número 53, tem o IPTU
081 002 0027, dígito 0. 081 é o setor, 002 a quadra e 0027 o lote. O 0 é o dígito. Eu poderia dar um Ctrl+C aqui sobre esse número para utilizar na próxima etapa. Eu não vou fazê-lo agora. Eu vou clicar em selecionar para matar duas dúvidas que todo corretor tem. Então vamos lá. Vou selecionar. Estou disponibilizando. E aí nós temos a repetição do número do IPTU. E aí temos embaixo informações complementares. É importante que os senhores percebam o seguinte. A partir desse número de IPTU que está disponível e dessas informações complementares, quando um cliente ou um proprietário perguntar a cada um de vocês, esse imóvel é tombado? Ele está passando por um processo de tombamento? Os senhores podem responder com toda a convicção do mundo. Por que eu estou dizendo isso? Vamos ler. Não consta informação sobre legislação de preservação para o código de IPTU pesquisado. Essa informação não vale como documento oficial. Não importa, porque lá na frente nós vamos disponibilizar para o nosso cliente um documento oficial que confirma que esse imóvel não está em processo de tombamento e também não é tombado. Então percebam que se o cliente perguntasse hoje, esse imóvel da São Walter 53 é tombado? Cada um de vocês poderia dizer não com convicção, ok? Agora eu vou copiar o número de IPTU, desculpe, e vou dar um Ctrl+C e vou ligar aqui, vou entrar na certidão de dados cadastrais, ok? Todo mundo acompanhando? Estou aqui com o mouse já e vou clicar em certidão de dados cadastrais e vou usar um número que eu dei o Ctrl+C na certidão de dados no cadastro de imóveis tombados. Cliquei. E aqui eu já vou adiantar para os senhores. Aqui eu vou ter que voltar. Desculpe, vou manter o registro, mas eu vou voltar. Deseja salvar? Não. Aqui eu vou fazer porque eu tinha um outro imóvel, eu quero continuar com o imóvel da São Walter. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever a sequência lá de certidão, eu vou escrever aqui na barra do Google. IPTU. Eu não estou fugindo de lá. É só porque eu quero fazer um tratamento diferenciado aqui com a São Walter. Eu quero deixar que aquele da rua Guadalupe seja um exercício para que vocês façam posteriormente. Então está aqui o primeiro link e o segundo. O primeiro é de anúncio, o seguinte. Então é nesse que eu vou clicar. Onde o mouse está, é esse que eu uso no meu dia a dia. Que é o mesmo que está no link lá, só que lá eu já havia colocado uma rua. Então percebam as telas, ó. Imposto predial e territorial urbano. E aí aqui ele me pede, ó, emissão de segunda via. Eu clico em emissão de segunda via. E aqui, na terceira linha, ele me diz aqui, emissão da segunda via de notificação com senha. Vocês percebem por que o corretor é obrigado a fazer o seu registro e fazer o seu pedido de senha web? Então eu vou clicar aqui em segunda via. Esse passo a passo vai fazer parte da rotina dos senhores. Aqui eu já deixei o meu CNPJ pronto. Ele já está aqui. Ele já está aqui pronto. Eu só vou colocar
a letra. Então, eu vou colocar M, J, I, P. Vou clicar em entrar. Ele vai rodar e vai me abrir esse espaço. E aqui, aquele número de PTU que eu dei um Ctrl C lá no início, agora eu vou dar um Ctrl V. Pronto. E aí aqui eu tenho o exercício 2020. E aí eu peço para consultar. Então, vocês podem ver que ele já me trouxe o número, o nome de proprietário. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele gerar um documento e ele vai me gerar um arquivo aqui no rodapé esquerdo. Ele está aguardando aqui, ó. Gerou. E aí ele vai aparecer aqui. Eu vou dar um ajuste aqui. Vamos ver aqui, porque a minha máquina, só um minutinho. Ok, vou clicar sobre a notificação. Está demorando um pouquinho para abrir, mas ok. Essa é a certidão de dados cadastrais, que nos traz aqui a confirmação do número do PTU, o endereço do imóvel e endereço para entrega de notificação. Em 70% dos casos, quando os senhores abrirem essa notificação, o local do imóvel é inalterado, é sempre o endereço do imóvel. Mas no endereço para entrega da notificação, aqui ele se repetiu. Mas em 70% dos casos, o que vai acontecer é que aqui nós teremos o endereço ou de moradia do proprietário, caso ele não more na São Walter, ou o endereço do escritório ou da administradora. Então, nós já temos uma forma de vínculo e de acesso a esse proprietário. Na sequência, importante porque ele já traz aqui o número do CPF do contribuinte, que é extremamente importante para quem usa aqueles programas Phoenix, Previnity, Procomp, que são aqueles programas pagos para encontrarem telefone celular, telefone fixo e e-mail. Está aqui o CPF, eles normalmente pedem o CPF. Eu vou aumentar, eu vou subir um pouquinho, e aqui ele me traz dados cadastrais do terreno. Ele está me dizendo que esse terreno tem 471 metros quadrados, está me dizendo que ele tem 14 metros de testada, e está me dizendo, olha só, a própria certidão já está me informando que nós estamos tratando de um imóvel térreo, de uma casa térrea. Por quê? Porque a área construída aparece lá, ó. Área construída, 279 metros. Área ocupada pela construção, ou seja, quanto de terreno foi usado pela construção? Os mesmos 279 metros. Ou seja, por aqui eu já sei que eu estou tratando de um imóvel térreo, uma casa térrea. Ano de construção, 1967, e padrão de construção, 3B. Futuramente, ao término desses treinamentos, eu vou enviar para a sua direção ou para os gerentes o Código de Obras da cidade de São Paulo. E no Código de Obras, nós conseguiremos traduzir o que é um 3B, o que é um 1A, o que é um 5C. Por quê? Porque assim, pelo 3B, quando eu entro no Código de obras, ele vai me traduzir e vai me dizer que o 3B é uma construção que usou determinado material hidráulico, que usou determinado material elétrico, que usou determinado material de alvenaria e que usou determinado material de acabamento. Então, no futuro, quando os senhores tiverem esses números e de posse do código de obras,
os senhores estarão informando a cada um dos seus clientes